Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada novamente. Estamos aqui em mais um episódio, hoje com não somente um, mas dois convidados ilustríssimos que eu estou aqui encantada e apaixonada, gente. Primeiramente, minha amiga que já esteve aqui conosco e que hoje é um episódio exclusivo, especial, para que ela conte tudo sobre ela, mas ela traz com ela simplesmente Camila Tapia. Traz quem, Camila? Hotel. O Theo. Eu tenho aqui Camila Tapia e o Theo como nossos convidados hoje. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Estamos honrados de receber vocês. Obrigada, Mi. Obrigada, Obrigada eu mesmo de todo o coração. agradeço o convite, o espaço Imagina, a e o gente ama bate-papo receber. que vai ser ótimo, Com tenho certeza, delicioso, certeza. apesar do nosso cansaço, da correria do dia a dia, como a gente às vezes, né, comenta, a gente fala um pouquinho antes, Mas mas na nada hora que a que um gente começa, rímel e um o blush quê? não E nada que um resolva. bom papo não resolva, Com né? certeza. Maravilha. Theo, obrigada, viu, por estar aqui. O espaço é seu também, meu amor, tá? Fica Tá à vontade. morrendo de vergonha. Não, mas é um galã. Olha que coisa mais linda. Vai ficar lindo no vídeo. Você se olha ali, ó. Bom, Mi, seguinte, né? A gente hoje combinamos aí de você conversar, contar sobre a sua história. Então, eu começo fazendo uma pergunta meio clichê, mas é que eu acho que é um ponto de partida e dali você desenrola pra gente. Quem é Camila Tapia? Nossa! Hoje a Camila Tapia é a mãe do Theo. E tudo. E eu acho que é o papel mais lindo É, que a gente pode desempenhar nessa não, porque vida. o resto é coadjuvante, sabe? Uhum. Então, segundas, terceiras e quartas atribuições. Primeiro é a mãe do Theo. Que maravilha isso. O Ser mãe é um dom, Theo né? é. E você sabe que não era? Eu nunca tive vontade. É mesmo. Nunca quis ser mãe. Ah, Sabe, quando menina, aquele desejo de ser mãe e tal. Eu fui mãe tarde. uhum. Eu tive o Theo com 32. Tá. Então, mas eu nunca tive aquele negócio, ai, a maternidade, eu quero. Não tava nos meus planos e tudo bem. E eu achava legal não ter filho, sabe? Aham. Eu tinha uma cachorrinha que eu Era mãe de tratava de pet? filho, Aham. exatamente, veio com a mamãe, dormia Aham. na cama, era assim. Ah. E, e aconteceu. E aí eu falo que ele quis vir, porque todos os contraceptíveis possíveis foram É usados e sério? ele veio. Olha, era pro Theo estar aqui. Ele é teimosinho. Ele é teimosinho mesmo? Não, ele Ele é queria bonzinho. muito, ele é um amor, Aham. assim. Não é porque ele tá aqui, não. Aham. É o filho, assim, que eu acho que qualquer pessoa pediria. Que Ele maravilha. é carinhoso, ele é educado, ele é maduro, ele é muito maduro. Nossa. Para a idade dele, às vezes eu até falo, ai meu Deus, calma, ele é uma criança. Aham. Então, assim, ele me faz perguntas que eu falo, meu Deus, ele Como é que eu vou tem te 8 responder? anos, Aham. sabe? Mas ele é companheirão, assim. Às vezes eu falo, tipo, eu acho que eu seria uma chata, eu teria uma vida muito chata Se não tivesse o se Theo. ele não tivesse. Ele tinha que estar aqui. E aí me fala uma coisa, como que foi assim para você então, que você nunca sonhou com a maternidade e de Não. repente você estava grávida, evitando? Como foi isso para você? Então, para mim foi um choque, Hum, porque quando eu engravidei, eu já tinha o diagnóstico. certo. E aí, como eu tenho uma doença que é genética, né? É uma doença neuromuscular, com nome super difícil, ataxia de Friedreich, Caramba. ultra rara. Uhum. E aí é uma doença que
pouco, na época que eu engravidei, pouco tinha de conhecimento Uhum. de hereditariedade Uhum. mesmo. Eu não sabia e eu procurava na internet gente falando caso e não tinha. E eu fiquei desesperada. Então, Claro. assim, por opção, como não sabia, primeiro que assim, eu passei por todas as fases, né? O luto, a revolta. Então, assim, eu falava que eu não vou colocar um filho no mundo para passar pelo que eu estou passando. Uhum. E sempre existiu, e até hoje existe muito isso, das pessoas não entenderem como funciona a hereditariedade, não é? Porque é uma doença genética Uhum. que ele vai ter, tem N fatores para isso acontecer. E mesmo quando eu descobri que eu estava grávida, meu mundo caiu, porque eu falei, e agora? Uhum. Né? Eu vou colocar uma criança no mundo, tal. Já estava na minha cabeça que eu não seria mãe, não tinha vontade, veio, aconteceu o diagnóstico. Eu falei, bom, não é para ser mesmo e tal, muito bem resolvida com Tá. isso. Então, assim, o fato de você não pensar antes, não quero ter filho, não tinha nada a ver com o seu diagnóstico Não, não, ainda. já vinha Tá. antes, né? Aham. Nunca casei na igreja de véu, grinalda, porque, sabe, essas, sei lá, esse Protocolos. padrãozinho, Aham. eu achava, eu falava Certo. que não era para mim, Uhum. ok, Uhum. entendeu? E quando o diagnóstico veio, eu simplesmente falei, bom, então nunca tive vontade, não é, nunca foi nada, dentre N coisas ruins que o diagnóstico, a Uhum. doença me trouxe, isso não me afetava. Tá. E era uma coisa tranquila. Então, eu me prevenia justamente porque eu não queria. E aí, tanto que quando eu tive, eu fiquei por muito tempo presa no interromper a gestação. Uhum. Tanto que boa parte da minha família e pessoas próximas falaram: não, você não pode. Porque, como a doença ela é uma doença muscular, Certo. então a gente não sabe o Uhum. que pode afetar. Então, tem. Pra você ter ideia, eu ia no banheiro fazer xixi segurando a barriga. Imagino. Eu achava que eu ia fazer xixi, Ia ter o nenê, eu sim. tive um problema sério de constipação, porque Ah, eu segurava, porque eu não queria fazer força, eu tive entendi. muito sério um É, problema porque já é de natural que na gravidez a gente tem tantos medos, né? traumas. E aí eu tinha um diagnóstico de uma doença que ninguém sabia, que Aham. eu demorei 3 anos para descobrir o que eu tinha. Uhum. Meus sintomas começaram aos 25, só com 28 eu tive diagnóstico. Tá. Camila, você poderia falar um pouco sobre essa jornada do diagnóstico? Posso. Eu sempre fui uma criança meio atrapalhada, Hum, sabe? Daquelas que tropeçavam um pé no outro. Mas até então, nada que afetasse meu dia a dia Uhum. normal. Isso é recordação. Eu falava, nossa, eu não gostava de esporte. Nossa, eu caía bastante, via com o joelho ralado. Então, assim, é coisas que você vai puxando. Uhum. Já era um genezinho ali. Aos 25 anos, a minha avó faleceu. Eu tinha 24 para 25. E aí, para mim, foi muito traumático ali. E Uhum. foi aonde tive o start da doença. Então, ela já existia, mas ela estava meio que Quietinha. dormidinho, quietinha ali dentro. E aí eu tive esse start emocional. Tanto que na missa de sétimo dia da minha avó,
todo mundo percebeu, falou, ó, a Camila não tá legal, porque eu já não andava mais em linha reta, já tava perdendo o equilíbrio para andar. E aí foi uma sessão, e aí você começa a perceber, a fala começa a embolar, tudo parece que do dia eu dormi e acordei com um monte de coisas que eu não tinha. Passei em vários médicos, vários, não foi um nem dois. Eu acho, olha, eu passei em mais de 30, 40 médicos para tentar descobrir. Aí eu tive diagnóstico de esclerose múltipla, tomei medicamento e não era, e aí não melhorando, não melhorando. Fiz exame fora do país, então assim, hoje já tem esse exame que eu fiz, já faz no Brasil. Mas na época não tinha, então eu tinha aqui, meu sangue foi para fora. Olha, teve um dia que eu fiquei 8 horas dentro do laboratório fazendo ressonância. Caramba. Você Nós estamos falando imagina? de que ano isso? Nós estamos falando de 2012, foi quando eu tive o diagnóstico. 2010, comecinho de 2010 foi quando deu os sintomas e eu fui ter no final de 2012 o diagnóstico. Desculpa, que tá na É, profissão. Claro. E, e qual foi o serviço que conseguiu? Um hospital escola, uma universidade? foi na Unifesp. Imagino. Eu desisti, passei por um monte de médicos que chegavam ao absurdo de falar que eu não tinha nada, que eu era sedentária e eu tinha que fazer exercício, porque eu tinha uma vida muito parada. Minha falta de equilíbrio era, chegaram a falar, um tanque para lavar, um tanque de roupa para lavar. É. Confundiram com depressão, cheguei à época de tomar Rivotril em doses altíssimas, porque achava que eu tinha depressão. É lógico que eu estava deprimida, pô, 3 anos Tantas coisas procurando, mudando, vendo as claro. coisas piorar. Eu procurava médico no convênio pela idade. Eu ligava e falava assim: quantos anos, doutor Fulano tem? Ah, ele tem 50. Abaixo de 50, não queria. Falava, eu vou Você queria pegar médicos uma experientes. experiente, que já, né? Ah. Até que um dia eu falei, ó, ninguém descobre, diz isso, não vou mais. Só que mãe não para. E minha mãe começou a procurar e conversar aqui. Ah, porque o filho da fulano, do amigo de ciclano, chegou no médico que ele chama a doutora Cari Burley. Ele é o chefe da neurologia da Unifesp. E aí eu fiz na primeira consulta com ele, cheguei assim super mal-humorada, né? Aí ele tem uma médica e tem ele, a médica que ajuda, que olha os exames, ela. Quais são os sintomas? Tendo uma educação, joguei a pasta, uma pasta desse tamanho de exame, falei, não sei, descobre aí. Tava no teu Aí limite, né, Mi? já Claro. tava a Ariana Sim. gritando ali. Aí ele pegou e falou: olha, eu tenho, na primeira consulta, ele falou: eu tenho 99% de certeza qual é a sua doença. Preciso do exame genético. Aí eu falei: genético? Ninguém na família tem. Eu sou o único caso, não é E nenhum médico genético. tinha até então levantado essa E nenhum possibilidade. tinha falado sobre alguma doença genética. Eu falei, aí eu olhei e falei, mais um louco, né? Pensei comigo. Aí, não esqueço, no Genoma, R$ 500 o exame.
Aí falei, eu não vou fazer, eu não vou gastar mais centavo. Imagina, a genética, esse é o outro louco. Uhum. Desse jeito na minha cabeça. A minha mãe, não, você vai fazer. Fiz. E aí, Tá. deu. Então, mas foi no consultório dele ou foi na própria faculdade? Não, eu fui a primeira consulta no consultório particular. Hum, E aí, depois, né, aí tem um sim, sim. acompanhamento e tal, aí eles te encaminham pro ambulatório. Vamos usar aqui o podcast como uma ferramenta Ferramenta. de divulgação da doença e pode ser que alguma pessoa que tenha ataxia possa estar assistindo e não tenha esse diagnóstico. Então, Mu- então, o Muita que que a gente. gente pode dar de recado em relação aos sintomas, né, que você apresentou desde o início e que não melhoraram e, e para quem que ela possa procurar de serviços que estão prontos para esse diagnóstico É assim, eu acho que é ou legal. questionar o médico que está É, acompanhando. é legal eu contar que eu acho que na empolgação, quais são os sintomas, Isso, né? Isso. conte. O que que Uhum. você Então, teve? assim, com 24 para 25, eu tive dificuldade de andar de salto. Então, eu sempre andei de salto alto e eu comecei a perder o equilíbrio. Então, andar numa linha reta, para mim, já era um problema. Então, quais são os sintomas? O andar cambaleante é muito confundido com pessoas que estão embriagadas e drogadas. Então, assim, eu tenho histórias de pessoas falar, oh, tá bêbada. Não, não tô bêbada. Eu andava assim. A fala é enrolada, então a minha fala pro tipo de diagnóstico, eu tenho até que a fala boa, porque se você der um Google aí, colocar a doença, você vai ver a fala é uma das que as primeiras A serem coisas atingidas, vamos que dizer. você perde muito. A coordenação motora, então a letargia dos movimentos, o tempo de pensar e a mão responder demora, e ela é uma doença progressiva. Então, ela vai aos poucos, depende caso a caso. Tem umas que a progressão é mais rápida e ela vai progredir, então você vai piorando. Eu sabia que a cadeira de rodas uma hora iria me chegar. Uhum. A gente não sabe quando, mas já estava absolvida que a cadeira uma hora ia ser. Uhum. E aí tem as complicações, além dessa parte motora, você tem predisposição para desenvolver o diabetes e cardiopatia e doença pulmonar. Então, assim, a ataxia, ela mata? Não, ela não mata. O que mata é o que vem em Vem junto. decorrência da ataxia. Existe uma válvula no coração, que eu não vou saber dizer, mas enfim, o abre e fecha dela fica lerdo. Então, às vezes passa muito sangue, às vezes ela entope, e aí você pode ter um. Como chama aquele negócio Uma de sangue? embolia, um Não é coágulo, embolia, não. trombo, Que tem que até usar marca-passo. arritmia, Você pode que é uma ser, arritmia. quase É. morre, entendeu? Uhum. Aí que tem pulmonar, que nem eu no Covid eu tive 40% de perda pulmonar por Hum. conta do Covid, associado com a doença, problema renal e tudo que é muscular no seu corpo, isso ele dá. Uhum. Mas ela não afeta o cognitivo. Então, a parte do cognitivo é preservada. Uhum. É uma cabeça pensante, em alguns casos, presa dentro do corpo. Entendi.
Então, os sintomas são isso. Quando eu comecei a perceber, e aí eu tive N diagnósticos, até de ELA, Uhum. que é a lateral amiotrófica. Uhum. Mas aí viram por algum fator que não era. Uhum. E para mim, eu sempre usei a rede particular. Hoje eu falo para doenças complexas, é rede pública, é hospital, escola, é esse local que você tem que procurar. Se você tem uma doença complexa, não vá procurar um neuro do convênio, porque ele não tem conhecimento de. Porque na rede pública, hospital, escola, a maioria é pesquisador. Então, os médicos que eu passo, hoje eu passo mais de acompanhamento. Uhum. Eles todos dão aula, simpósio, entendem do assunto. E é aquilo, né? Nunca que eu ia imaginar que era uma doença genética. Uhum. Extremamente rara, né? Rara, né? Super. É ultra rara, né? A doença, para ser rara, num grupo de 100 mil habitantes, 65 tem que ter uma doença. Se até 65 tiver a doença, ela é considerada rara. 66 já não é Já não é mais. mais. A minha é 1 para cada 100 mil. Então, ela entra no ultra rara. No Brasil, a gente conseguiu. Existe uma associação de ataxias e tem um mapeamento, mas é muito difícil de conseguir, porque é uma doença pouco conhecida. Aos pouquinhos a gente vê, né? Eu que tenho aí 15 anos já de Diagnóstico. não diagnóstico, mas de doenças, sintomas, 15 para 16. Então, assim, hoje a conscientização, a informação tá melhor, mas ainda tá pouco. A gente vê que só hospitais referência tem um ambulatório que saiba o que é. Então, E também, eu trabalhei em hospital escola, né? E também não é fácil entrar no hospital escola, né? não é fácil, Não é porque fácil. primeiro você precisa de um encaminhamento do médico da UBS, do médico Sim. da família. Esse médico da família, se você chega falando, eu tenho tontura, não sei o quê, ele desacredita nos seus sintomas. Acho que a gente tomar um pouco. Tem vários tipos de médicos, né? Assim, e Não, eu tô sim. generalizando. O que acontece é que o que eu quero dizer, desculpa interromper, só para Mas pontuar, é que como é raro, muito rara a doença, não é tão fácil pensar no diagnóstico dela. Então a gente tem uma premissa na medicina assim: se você não pensa, você não faz o diagnóstico daquilo, mesmo sendo raro. Então, o que me preocupa e que de fato a gente tem que lutar é que de fato você está certa. O diagnóstico dessas doenças raras é o hospital escola que faz. Porque lá estão os pesquisadores, lá tem acesso talvez a exames laboratoriais de fomento de pesquisa que no convênio não tem, né? No convênio não tem, o médico do convênio não tem este acesso às vezes, né? Então, assim, o que a gente tem é que brigar para que a gente consiga esse acesso no próprio SUS. A gente tem que lutar mesmo pelo SUS, né? O SUS é o caminho para todos nós, assim, porque se a gente consegue ter esse acesso, e esse que me preocupava sempre quando eu estava trabalhando no SUS, porque chegou tão tarde? Por que chegou tão tarde? Tava 2, 3 anos com uma doença, ou doenças agressivas, no meu caso, que ficou 7 meses para fazer o diagnóstico. Você não chegou antes? Mas eu tentei, doutor. exatamente. Eu tentei, mas não cheguei, não consegui chegar, né?
não consegui chegar. Mas, sabe, Marcelo, pelo que eu vejo, o problema, eu acho que não tá nem só no médico, tá na faculdade. Você não tem uma grade que fale de doença rara para o médico minimamente identificar um sintoma, saber o que pensar. E tá entrando num buraco mais É crítico. mais embaixo, Né? A entendeu? quantidade de Porque faculdade que a se gente ele tem não hoje. tem base para saber, pô, a gente está falando de 8.000 doenças raras. Sim, Entendeu? E a maioria, que nem a minha no caso, é genética, mas doença metabólica na infância, que são doenças altamente controláveis, que a pessoa ela acaba perdendo a qualidade de vida por falta e sim. atraso no diagnóstico. É. Porque são médicos que não viram nem na faculdade, não sabe direcionar. E quando direciona, você cai na fila do cross, que é uma beleza. Sei muito bem. É E como foi? E atualmente você continua seguindo na Unifesp? Não. Ou você. Então, o que acontece? Como ela é uma doença progressiva, sem cura, você não tem muito o que fazer. Eu passo uma vez por ano lá para fazer um check-up e ver se tá tudo bem, como que tá o coração, como que tá o nível de diabetes. Então, assim, sabe-se quais são os riscos. Então, a gente só faz um acompanhamento, mas não existe um tratamento. Eu tenho que ir periodicamente, porque tem isso ou aquilo para fazer. Então, Eu sempre me angustiava o fato de não ter tratamento, né? é Mas, horrível. mas tem. Qual que é o que que é ter um tratamento? Não é só o remédio, a falta de um remédio para isso. Hum. É o acolhimento. Tratamento é muito mais do que só Sim, sim, remédio, né? É acolhimento, é suporte nessas questões secundárias da doença cardiológica, endocrinológica, nefrológica. É a questão de proporcionar uma cadeira de roda sim, habilitável, é o que brigar falo, pelo né? acesso, Você não brigar tem pelo o acesso dessas pessoas. tratamento medicamentoso, mas você tem o multidisciplinar, né? Sim, Então, assim, por exemplo, você não tem um remédio que vai te fazer andar, mas você tem uma fisioterapia para que seu exatamente. músculo não esqueça que tem que Sim, andar. Qual é o aham. movimento de Sim. andar? Você tem uma fono para que você tá Deu calor aí, calorzinho. Tá filho? calor. Para que você não esqueça como é engolir, entendeu? Sim, Porque Sim. você engasga, disfagia, vai pulmão, pneumonia, e enfim. Então, assim, tem mecanismos que vão te trazer uma qualidade de vida. Tratamento medicamentoso. Nos Estados Unidos aprovaram uma droga. A gente está em briga no Brasil para que essa droga também foi aprovada o ano passado, começo do ano passado, está em processo com a Anvisa para a Anvisa homologar. Mas tratamento, medicamento de doença rara é caríssimo. Alto custo, né? É cerca de $80.000 mês. E é muito caro, assim, é fora da realidade, eu acho que de todo brasileiro, né? Meu São Deus. 714 brasileiros com diagnóstico que é identificado, que é um outro problema que o Brasil tem.
Então, assim, vamos falar de hospital escola. Unifesp não conversa com Unicamp, que não conversa com a Rede Sara, que não conversa com o Hospital das Clínicas, que não conversa com. Que eu digo cruzar dados. Então, o que a Unifesp tem de paciente, a Unicamp não sabe. Então, a gente não consegue A realmente União não consegue quantificar. fazer uma força Não, aí, e né? quantificar quantos Uhum. brasileiros são. Que a gente sabe, existe uma fundação mundial de ataxia de Federreich. A gente sabe que o Brasil é a segunda comunidade com maior número de pacientes, atrás somente dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos conseguiram fazer um banco de dados robusto que o Brasil não tem. Se a gente conseguisse que todas as instituições fizesse um intercâmbio de dados, com certeza esse número aumentava. Uhum. Entendi. Nossa. Ô, Mi, e depois, quando você, então, teve de fato o diagnóstico, né? O que que na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, mudou assim drasticamente? Porque uma coisa é eu tenho algumas dificuldades que eu não sei exatamente o que é, e agora eu já tenho um diagnóstico, eu sei projetar um futuro, né? Eu sei o que você teve que tomar de medidas, como foi isso? Muita coisa até. Primeiro que quando todo o processo do começo da doença e o diagnóstico, eu vivia um relacionamento. Uhum. Então eu tinha uma pessoa, não era casada no papel, porque nunca liguei Ok, para isso, aham, aham. morávamos juntos. E hoje eu entendo ele, de verdade. Ele não lidou muito bem, porque ele se apaixonou por uma pessoa que mudou para outra. E eu confesso que o começo do diagnóstico e em busca dele, eu não era uma pessoa Muito muito fácil, legal. é, tá? eu era difícil e me entendo, eu Totalmente tinha compreensível, razão, claro. mas também entendo ele. Então, assim, ele não lidou muito bem com isso e houve separação por conta do diagnóstico. Então, foi uma série de acontecimentos e ali eu acho que foi o primeiro choque, assim, com a doença, com a mudança que a Camila viu. Como as pessoas me viam, Hum. como as pessoas me tratavam. Então, assim, a maioria era um sentimento de. Eu não canso de ouvir até hoje. Ai, tão bonita numa cadeira de roda, como se a feia, tudo bem, Oh, né? meu Deus. Né? Então, assim, a gente tem ainda esse estigma de que a cadeira, ou qual. Vou dar um exemplo da Sim. cadeira. É um castigo, é um peso, é um fardo. E não é, na verdade, é uma condição, é uma adaptação. É fácil? Lógico que não. Tem dia que eu, né, mano? Tem dia que a mamãe tá brava. Tem dia. Pode falar. Então, não Tem dia que fala. a mamãe tá brava? Tem. Que ela acorda brava assim: bora, Theo, pra escola. Vamos, que já tá na hora. Ah, não. Ai, que bom. Você acordar muito cedo, entendi. Aham. Mas é essa é a questão. Então, assim, eu acho que a primeira barreira de choque foi atitudinal, como as pessoas me viram. Até a gravidez do Theo, eu andava meio cambaleante, mas
andava sem nenhum apoio, dirigia, trabalhava, enfim. Na gravidez dele, o médico falou para mim, falou, olha, se prepara que do 6º mês em diante, você pode sentir mudança do eixo, mais perda do equilíbrio, Uhum. o peso da barriga e tudo mais. Então, desacelera a vida e espera do 6º ao 9º, mas em casa. Não precisava, ele não pediu um repouso, Uhum. só pediu para dar Aham. paraxetamina que eu sou. Aham. Eu entrei na maternidade andando, rindo, parecia um pinguim, né? Aham, Andando para lá e aham. para cá, mas fui. Aham. Só que eu não saí andando, eu saí numa cadeira de rodas. Entendi. Minhas pernas, ele foi cesárea, eu tinha sensibilidade, mas não tinha força. Ficava em Tá. pé e Uhum. desmontava. E aí fui para casa de cadeira de roda, fisioterapia, reabilitação, voltei a andar, mas aí com andador, não mais sem apoio. Precisava do andador porque do nada eu Uhum. desmontava, então Uhum. eu segurava na mão. Isso eu segurei até 2020. Em 2020 eu tive Covid. E Aham. aí a Bendito Covid Covid. chegou e É mesmo. depois não consegui mais. Entendi. Covid veio com tudo e aí atacou de todos os lados E para eu todo não mundo. sei de onde peguei Ah, Covid. vá, porque você Que estava lá isolada. era uma criança pequena, eu com uma doença, morrendo de medo, todo Sim, mundo. E eu claro. peguei, né? Porque tava todo mundo morrendo. Naquele maio, Não vai. tinha vacina. Entendi. Foi bem. E aí, foi assim, tipo, não sei como. Minha mãe, uma senhora, moro eu, minha mãe e o Theo. Então, assim, os 3 grupos de risco: Pois é. criança E com todos quietinhos ali, mas comorbidade mesmo e um assim. idoso. E Tá. mesmo assim, eu não sei como tinha que ser, né? Tinha que ser. Todo mundo Mi, pegou. como é que você então? Eu perguntei lá no começo quem era a Camila e tal, né? Como que é a Camila hoje? Você se enxerga como, que nem a gente tá falando aqui, você tá contando uma série de coisas para poder ajudar as pessoas, para que esclareça para muitos, talvez, né? Como é que você se enxerga hoje? Você acha que você tem uma missão? Como que é o seu Eu papel não acho, eu social tenho hoje? certeza. Hum, Eu tenho isso muito certo para mim. Quando eu engravidei, eu fui procurar em rede social informação, não tinha. Na época, Facebook era uhum, Instagram, quase não tinha. sim. Facebook era muito forte e tinha as comunidades. E quase ninguém falava, e não tinha relatos de gravidez com ataxia, uma Hum, pessoa que tiver. E aí eu comecei a contar a minha história. Nos grupos mesmo, fechado, eu ia lá, contava, fazia post e tal. E aquilo foi uma enxurrada de pessoas. E ali eu percebi, eu falei, é isso aí, eu preciso fazer. Quando todo o processo TEL, parei de trabalhar, uhum, e aí eu tava em casa, sem ter o que fazer, cabeça a milhão, uhum. com uma criança que era um desconhecido, eu e ele, a gente meio que não se entendia. A hora que eu queria dormir, ele não Ele não queria. queria. Então, e aí eu comecei a entrar nisso, em grupos de apoio, e ajudar as pessoas e falar, e fui entender sobre a doença, estudar muito sobre a doença, e aí tinha já essa associação
que estava inativa. Eu reativei a associação e Hum. começamos um trabalho para grupos de apoio. Então, o que que eu fazia? Grupos de WhatsApp, e a maior dificuldade da pessoa era o acesso ao diagnóstico e acesso a coisas que pra gente é tão banal, que é uma cadeira de roda, uma Uhum. cadeira de banho, uma barra dentro do Sim. chuveiro. Uhum. Eu comecei assim, fazer vaquinha, abrir uma conta só para isso, as pessoas. Entre o grupo, a Uhum. gente, Se cada um ajudavam. dava Ah. R$ 10, todo mês todo mundo dava, e a gente escolhia uma pessoa para ajudar. Então, era cadeira. Teve uma que a gente fez a casa inteira dela, Caramba. porque o pedido era uma barra por banheiro. Uhum. Quando chegamos lá para olhar, não tinha como colocar barra. Se eu Ah, colocasse 2 dias, a ia barra caía. cair. Porque era uma casa muito humilde. Então, não tinha piso, era barro. Então, assim, foram desde a porta até todo o caminho dela, e tudo com dinheiro do pessoal, do grupo mesmo, que a gente se ajudava, ia fazendo. E aí eu eu acho que esse é o caminho. Até que um dia, num jantar, numa casa de amigos, conheci um casal. E aí, contei, eu falei, a gente faz isso, assim, assim, na associação, tal. E ele era envolvido com política. E aí ele falou, você nunca pensou? Eu falei, que? Política? Esses caras só roubam, não quer Ah. ajudar. Aí ele falou, olha, tem que ser diferente. A política precisa de pessoas que não tem essa ideia, essa mancha, essa mácula da política tem que sumir. E aí, bom, conheci, me apaixonei por ele, sabe, um cara assim sensacional, mas que Deus levou. Ah. É, Eu ia um falar, né? Porque você vê câncer, as pessoas que de repente têm essa boa pois vontade, às é. vezes até o poder de poder fazer algo. Ele era dirigente num Hum. partido ao qual eu me filiei na Uhum. época. E assim, um cara humano, formidável, mas o câncer veio em 6 meses, assim. Caramba. Mas eu entendi que a política, ela tem um lado bom, mas ela tem um lado ruim, que é essa parte negativa da roubalheira, coisa que a gente vê que acontece, que infelizmente é um câncer que tem, Uhum. que eu não acho que vá mudar, pelo menos não acho que estarei viva para ver a política 100% honesta. Curada. Mas eu vejo também uma parte muito boa, porque é ali que a gente fala o que a gente precisa. Se Aham. pessoas com deficiência, se pessoas com doença rara não estiverem em locais como esse, a gente nunca vai Não vai ter conseguir nada. política pública para nós Uhum, mesmos uhum. pensados. Vai ser sempre alguém falando por nós. Isso é muito ruim. E aí você tá envolvida em algum, assim, de Eu participar de sou. reuniões e tal? Eu tenho meu ativismo. Quando você pergunta de quem é Ah. A Camila é várias partes. Então, a Agora Camila é esses tem papéis a secundários mãe. depois de ser mãe do Theo, né? Primeiro é a mãe do Sim. Theo. Aham. Aí eu tenho meu ativismo político, que eu sou filiada a um partido.
Nesse partido tem um segmento de pessoas com deficiência, eu Uhum. coordeno no estado de São Paulo, Hum. que são pessoas com deficiência que têm um ativismo político. Aham. Então, agora que a gente está em época, tem pelo estado inteiro candidatos a vereadores com deficiência Certo. levando a pauta. Aham. Então, a gente ajuda também no plano de governo. Plano de governo de São Paulo, a candidata para São Paulo. Eu fui uma das pessoas que coordenou o plano de governo na pasta de pessoa com deficiência. Uhum. Isso é importante. Não é somente a representatividade como candidata, como mandatário, colocando o nome à disposição. Uhum. É todo um trabalho que a Que vem por gente vem trás, né? Que vem fazendo desenvolvendo. sempre. Aham. No gabinete, com quem já está eleito, de pegar e falar: olha, eu tenho uma demanda, assim, 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 apresentar a demanda, mostrar e empenhar uma verba. Então, tem todo esse ativismo político por Uhum. trás. Para esse ano, eu tinha, né, os planos de É. estar como candidata, Uhum. eram 2022 eu fui candidata a deputada estadual. Aham. E aí é tudo uma construção, é um trabalho, é um nome que faz tal. E aí eu tinha, né, planos para 2024. Mas as várias faces de É. Camila, É. em dezembro de 23, o Moca Ah. caiu no meu colo. E aí, a partir de janeiro, finalzinho de janeiro, onde eu comecei a me envolver mais. E aí, é aquele negócio, né? Você, quem conhece o Moca e o trabalho, tudo, entende que eu tô falando, não tem como não se apaixonar por aquele lugar. Uhum. E eu tinha que fazer uma Uma escolha. escolha. Uhum. Ou eu escolhia o Moca. Então, assim, desde o começo, com o Moisés, que é o presidente, sempre ficou muito claro. Desde o começo, eu sempre disse, apesar da Moca ela ser uma associação apartidária, Uhum. que é até meio, sabe, É. não, aqui É bem política ferrenho, não. sim. Falei, ferrou, eu sou totalmente É muito política, né? engraçado isso, né? É. Porque vira sei lá, dois lados, né? Que você tem que ficar Totalmente. o tempo Aí eu todo. peguei e falei, como que vai fazer? Logo no começo, falei, eu sou política, né? Como que. Então a gente conversou bastante, resolvemos assim, beleza, você continua o seu trabalho Uhum. político, mas Lá. caixinhas diferentes, cada Isso. caixinha no seu lugar. Aham. E aí já tinha um acordo que em junho eu iria sair, me afastar do Uhum. Moca para ir para campanha. Em maio estourou Rio Grande do Sul. Sim. E aí, assim, todo o meu planejamento de pré-campanha eu deixei de lado, É. porque, meu, era o Sul, era gente Nossa, toda a morrendo. demanda que Era teve, né? aquela situação, falei, vou ficar aqui. Tanto é que eu ia todos os dias da abertura ao fechamento. E isso me cobrou, eu paguei um preço. Aham. Qual foi o preço? É. Saúde. Comprometeu-me, porque demandou muito de você. Eu fui no meu extremo, né? Hum. Muitos Muita, dias, é muita, muito. muitos. Bom, a gente acompanhou, falamos aqui, né, várias vezes sobre isso, e de fato
Marcelo também esteve lá, né, como Sim, mas voluntário. uma E viu. fração de Não, ele 2% pôde ter noção. perto da Eu economia. não posso falar, isso eu confesso aqui, porque eu não fui ali na operação olhar, né? Tudo que eu sei é do que a gente conversou mesmo e que Uhum. tudo que vocês postaram e fora, tudo né? mais, né? O Mar foi lá ajudar alguns É, dias. e eu fiquei com uma parte muito pesada, porque eu falava com as pessoas lá. Entendi. Então, assim, o Moisés, o Barão, no começo, eles ficaram com o bruto da Isso. coisa de pega a doação aqui, não sei o quê. E eu fiquei, Camila, fala com fulana de Canoas, não sei o quê, de Porto Alegre. Então, assim, eu recebia pedido de socorro, sabe? De olhar e desesperada, falar, Moisés, fulano falou que estão morrendo de fome, não sei o quê. E a gente via toneladas de comida e não tinha para onde mandar. Então, assim, essa parte emocional Ah, na correria, no vulco-vulco, eu não sentia. tá. Tava super bem, eu acho que a adrenalina Aham. tava explodindo. Quando baixou, que baixou, aí eu Bom, mas você pegou senti. dengue, né, Mi? Peguei dengue forte logo no também, final. né? Fiquei uns 10 É, eu dias lembro que mal. você publicou isso. É, eu e o Moisés pegamos junto. O Sim. bichinho picou ele, depois Foi ali, depois foi ali. É, Sim, sim. tipo, o almoço e a janta. Eu e o Eu Moisés posso pegamos. contar um testemunho aqui de ter visto presencialmente, a gente obviamente não vai citar o nome da pessoa, também nem sei o nome dela, mas também não citaria, de uma menina que teve um probleminha, né, no Moca, lá na doação, ela tava fazendo um empenho muscular, assim, físico absurdo, acima do normal, assim, né, carregando um caminhão. Ah, E aí teve uma hora que ela não aguentou. não aguentou, Não. né? E aí eu fui lá dar uma assistência e tal, ela tava bem nervosa, né? Em pânico, crise de ansiedade e tal, dá uma acalmada, depois você foi lá, conversou bastante com ela. Você lembra disso? Lembro. Lembro. Não sei se teve mais do que uma situação parecida ou não, Não, mas assim, eu foram falei, nossa, várias. você botou a menina, colocou lá no canto, conversou com ela. Eu acho que é testemunho também, né? É o entender por que aquela pessoa tá ali fazendo aquilo que não é normal. É. É normal você ir ajudar, mas quando você identifica que a pessoa tá fazendo além, alguma coisa tem. Então, assim, lá tinha pessoas que eram do sul, com familiares que estavam desabrigados. E a maneira, tinha uma senhora lá, gente, ela era a primeira e eu tinha que falar tchau, vamos pra casa. Ai, meu Deus. E aí eu fui entender por quê, né? Aí você vai conversando e aí ela fala, não, porque meus irmãos perderam a casa e eu daqui não posso ajudar. É minha maneira de ajudar. Essa moça, ela estava passando por um relacionamento completamente abusivo, tóxico, e ela fugia da casa e passava o dia inteiro lá. E aí, Freud deve explicar melhor do que eu, mas como um meio de punição para ela e não pensar no que aguardava quando ela chegasse em casa, agressões físicas, verbais, ela levava o corpo ao limite. Porque aí ela não, ela falava para mim, ela falava, Camila, tem que fazer força para não pensar. Caramba. Então, quando você tá, e isso a gente vive, é claro que no Moca, no dia a dia, numa proporção, numa intensidade muito menor. Mas quando você tá numa associação,
eu sempre falo, você tá com a vida perfeita, você não vai para caridade. Você vai para caridade porque alguma coisa te falta. É, você quer suprir, Alguma né? coisa está faltando. E você não vai porque você quer ajudar alguém. Geralmente você vai porque você tem um buraco que é preenchido quando você ajuda alguém. É muito louco, Nossa, mas mas é perfeito o que é você tá real, colocando, Mi. entendeu? Então, Sim. assim, pessoa que tem problema financeiro e vai lá para suprir, problema na família, problema de saúde. Eu falo por mim. Uhum. Se eu não tivesse toda essa reviravolta, não sei se eu estaria aqui. A Camila de hoje, que é a Camila de 15 anos, hoje eu sou uma pessoa melhor É, então. em N aspectos. Eu nunca fui ruim, sabe? Mas Não, eu mas não tinha essa eu entendo o que percepção. você está querendo dizer e eu volto um pouquinho lá no início da nossa conversa, quando você falou, a Camila é a mãe do Theo. E É, que eu falei da maternidade, né? Embora você falou, eu nunca pensei. Você sabe que eu, por um tempo, eu e o Marcelo, quem já conhece a nossa história, a gente namorou muito tempo, né? Enfim, nos casamos e a gente não conseguia engravidar, mas para mim tava tudo bem, porque num primeiro momento eu queria dar prioridade para meu lado profissional, a Débora profissional. Eu achava que eu não ia conseguir dar conta das duas coisas, sabe? E o Marcelo, por ele, talvez ele tivesse filho antes, tentasse você antes. E eu, seria uma boa mãe, uma né? boa Exato. profissional. Mas aí depois, né, aconteceu e a gente fez fertilização e tudo mais, tal. Mas eu digo pra você, a Vitória e a Sofia também quiseram vir, nos escolheram. E eu sou uma pessoa muito melhor por causa disso também. Não É porque eu fosse incrível. uma pessoa má, né? Mas é Mas porque a nossa visão do mundo, da vida muda, muda. muda completamente. E para mim, assim, é, a doença trouxe uma Camila, a mãe do Theo trouxe outra, e a cada conquista, a cada mudança é uma outra Camila É, que porque você tem vai vários se papéis, né, Mi, do que você moldando. tá me contando aqui. Tem. Mi, eu até tinha preparado isso e vem totalmente de encontro com o que você está falando. O que que a Camila de hoje diria para Camila criança ou mocinha? Se você fosse Nossa. dar um conselho para aquela Camila, você fosse, sei lá, fazer, né, passar algum ensinamento de alguma coisa que você enxerga da vida hoje? Você sabe que. Não sei, Não acho que sabe. eu teria sido mãe antes. Entendi. Esse seria o recado. Mas olha, eu fui mãe você foi com 32? Eu fui aos 31. Também porque eu não conseguia, né? E aí aconteceu que nós tivemos que entender que se nós quiséssemos de fato sermos pais, nós teríamos que fazer um tratamento, né? Não foi fácil também pra gente aceitar isso. Porque eu me lembro cada teste. A culpa, né? Não, e cada teste que eu fazia, quando eu aceitei, que eu falei, eu quero, e que daí nem tudo é na hora como a gente quer, né, Mi? Não. Entende? Então eu acho que tudo vem na hora certa. Tudo Deus manda no momento certo, né? Essas Eu criaturinhas. acho que seria só isso, esse negócio. Ah, não quero filho, filho não. Tipo, e se eu pudesse falar? Entendi. Teria sido um pouco Teria. antes. Aham. É, mas Talvez enfim. não, né? Talvez ele viesse na hora que tivesse que Exato. ser. Por isso eu acho, eu acredito muito nisso. Que acho que Deus falou, não, filho, vai lá, É. ajuda E tem que ela. ser agora, tem que ser nesse momento Porque ela aqui. precisa de ajuda, precisa de força, porque a carga lá tá Né? grande. Mas é isso, eu acho que é tudo na hora certa, né? Tudo é no momento que Deus sabe que é. Mas tem algumas coisas que se eu tivesse sido
mãe mais cedo, eu poderia fazer que eu não consigo. Entendi. Entendeu? Mas também, Mi, se fosse mãe mais cedo, poderia ter coisas Mas que você nem Não, aproveitaria, não faria. né? Porque você fala, Talvez a não, loucura da exato, vida também né? é muito, desde da gravidez, eu sempre tive um negócio de falar, eu preciso fazer. Então, eu não deixava ninguém pegar ele no colo. Que eu falava, a É mãe não meu. pega. Não, você Hum. pode ficar o dia inteiro com ele, É. sentado no sofá. Ah, entendi. Sabe, pegar no colo, ficar balançando pra dormir. A mãe não faz. Depois você vai embora, e aí? Como que a mãe É, faz? exato. E aí eu tinha loucuras, né, da cabeça. Eu passei minha gravidez inteira planejando. Como que eu ia dar banho? Porque como que você segura a criança? Me Certo. seguro. Aham. Fui na Você deu um internet, jeito? procurei, achei a banheira, achei uma redinha, colocava ele, ajeita. Aí o carrinho, vamos procurar um carrinho que me dê estabilidade, que nem um Uhum. andador, que eu ache um freio. Paguei uma fortuna no carrinho. Mas tudo para fazer, porque eu tive uma ruim experiência, isso é do meu antigo relacionamento, que ele falava assim: filho com você eu não quero, porque eu vou ter que fazer tudo. Então, aquilo para mim marcou demais, como me incapacitar como mãe. E aí eu acabava sendo até chata, neurótica, falava, não, vamos fazer. Hotel com 11 meses, ele andou. Aniversário de 1 ano, ele tava que nem um furacão Ai, pra que lá e lindo. pra cá. Por quê? Porque ele sempre no chão, ele sempre sozinho, ele sempre independente. E era eu e ele. E Perfeito. acabou, entendeu? Sim. Então, assim, eu tinha muito medo dele sofrer algum preconceito de amiguinhos, Uhum. amiguinho falar, dele ter vergonha de mim, essas coisas. Sempre tem vergonha. Imagina, ele deve morrer de orgulho dessa mãe linda, né? Maravilhosa. E eu tinha esse negócio, sabe? Esse medo, assim. Então, eu sempre quis. Hoje, nem tanto, porque ele já cresceu, ele já Ele expõe verbaliza, né? muito bem as Aham. coisas dele. E ele é super maduro, super consciente. Eu lembro que uma outra escola que ele estudava, ele devia ter uns 5 anos. A diretora me chamou e falou: Camila, tomei uma bronca do Theo. Hum. Falei: é? Por quê? Ai, desculpa. Ai, tomei uma bronca do Theo. Falei: o que ele fez? Não, ele me parou e falou: escuta, você não vai fazer acessibilidade na quadra de futebol para minha mãe poder me ver jogar bola? Perfeito. Porque para ir Perfeito. para a quadra tinha Escada. escadas. Ai, Mi. Então, assim, é uma criança que não é porque é meu, assim, ele é dele já esse olhar mais, sabe? Mais delicado, É, né? E o que acontece? A gente até tinha conversado sobre isso, de perguntar para você sobre a acessibilidade lá na nossa área onde a gente mora. E a gente sabe que não é um problema, é um problema generalizado. O meu pai sim, era cadeirante, né? Então a gente sabe da dificuldade. Eu sei da dificuldade de você pedir um táxi e o táxi te falar não. de olhar e De falar, olhar a e falar, cadeira não vou, vai. Aí exatamente. eu Aí eu não vou falo, pôr essa cadeira no meu carro. Quantas vezes não aconteceu? eu já tive que
negada, porque era um Uber, ele virou para mim e falou assim, olha, cadeirante eu não pego. Eu olhei assim, não, porque o último mijou, fez Não. xixi no meu banco e eu não pego mais. Meu Deus do céu, que Então, assim, ainda tem aquele estigma, tipo, tem é cadeirante, não tem controle controle. de nada, vou ter que ajudar, In- vou ter que auxiliar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que as pessoas falta muita maturidade para as pessoas entenderem que nada é para sempre. Mas Elas você não sabe, pensam no dia de amanhã, Mi. mas a pior que eu te falo de falta de acessibilidade é por conta das pessoas. Por que que o Moca me ganhou? Uma das questões. Você conheceu a Padre Raposo. Sim. Eu tinha que ligar pro Moisés todo Aham. dia de manhã e falar: eu posso ir hoje? Porque Era era apertadinho ali, né? apertadinho, não tinha espaço para cadeira, Uhum. não tinha banheiro. Teve um dia que eu, 3 horas da tarde, cheguei de manhã. 3 horas, falei, preciso ir embora, preciso ir embora. E um monte de coisa para fazer. Mas o que aconteceu? Me deu 5 minutos, falei, vou embora, vou embora. Uhum. Aí falei, cara, eu preciso ir no banheiro, eu não tô aguentando. Sim. Aí que ele foi perceber que eu passava o dia sem ir ao banheiro. Mas não era a maldade, Claro. a falta de, tipo, tem banheiro, mas, pô, Não, não não tem pensa pra ela. exatamente. E aí o Moca me ganhou, e quando eu falo Moca, é porque não foi só Moisés, foi todo mundo. Então aí as pessoas começaram a entender que não podia ficar saco, não podia ficar caixa na passagem, Claro, porque eu tinha que passar e eu não pulava os sacos. claro. Então, assim, você começa a sentir que acolhida faz parte E daquilo, eu também né? posso testemunhar isso, né? Nas vezes que eu fui, isso acontece, eu tenho certeza que acontece lá no Moca, que você não é coadjuvante, você é líder ali. Assim, e muito. Não, 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 eu não querendo. acho Não, a palavra líder não, o que eu quero dizer assim. pejorativa. Não, o que eu quero dizer que ninguém te trata diferente lá, no sentido de. Ah, sim. Ah, não, a Camila é diferente. Não, a Camila tem essa responsabilidade, eu vou cobrar dela do mesmo jeito que eu vou cobrar do outro, e a Camila tem que cobrar de você da mesma forma que tem que cobrar do outro. Então, eu não vi diferença nisso. Não Não vi. E teve. principalmente quando eles foram para o Rio Grande do Sul, quem ficou ali É, liderando era você e o pai foi, do Baroni, foi. É, né? Assim, então, assim, você assumiu aquilo ali, né? Aquela fábrica. Aquela uma é, fábrica Aquela de era produção. uma, loucura, meu era, Deus. Tinha a linha de Foi. produção ali, né? sim, Tinha uma linha clara de produção, né? Chegada da doação, empacotamento, divisão, triagem, e setores, setores, Né? Sim. responsabilidade, criou um verbo ali, né? Como chama aquela plataforma de madeira? Ah, é. estrechar, Estrinchar Estrichar, né? e paletizar. Estrechar, paletizar. paletizar. Paletizar também. Sim. Então, Tudo que a então, gente criou, né? aí de Porque, repente vinha o caminhão, aí ela vinha com um documento, não sei o que lá, para dar pro caminhoneiro, tudo organizadinho, assim. Então, assim, você era ali, de fato, não tinha corpo mole ali, né? Não tinha não. nada diferente, assim. Então, é legal, porque sendo acolhida dessa Sim. forma, você se sente bem ali Eu me naquele ambiente. senti à vontade para ser a Camila. E assim, Não era Camila, a o que que eu faço? cadeira. Você aqui, É, vai ali, não sei o que lá, conversa com aquele, não sei o que lá. Não só eu, todo mundo que estava perdido, que nem eu ali, falava, não, você vai para cá, você vai para cá, você é mais útil aqui, você é mais útil ali. Então, é uma liderança, não tem a menor sim. discussão nisso. Então, isso é legal, né? E
também tem outras pessoas ali, né, especiais, assim, vamos dizer assim, né? O Pedro, né? O Pedro é meu amigo Nossa, de muito tempo, querido. que é do partido também. Ele não sei se ele Não contou contou essa pra contou, gente. não Não, Não, não. a gente faz parte do mesmo partido. Lembra que falei que tem um segmento de pessoa com Sim. deficiência Brasil, e ele fazia parte no Rio de Janeiro. Entendi. Então a gente se encontrava em conferências, tal, que a gente sempre em reunião. Quando ele veio para São Paulo, ele falou: "Cá, tô em São Paulo". Falei: "Pô, que legal, que bairro, onde você vai treinar?" Aí ele: "Meu, tô na Moca". Eu falei: Olha "Pô, isso. como assim?" Como assim? Aí ele Como falou: assim, meu? "Meu". Falei: "Como assim, Pedro?" E aí foi uma Que mega coisa linda aí. Não, não é coincidência. coincidência. Não, não, não. Então, É um aí dedinho aqui, na ó. hora eu peguei e falei: "Cara, vem aqui, Que tô no legal isso. Moca", tal. Ele treina na Treina. Madre, Sim. a Moca era Era na na Padre Padre. Eu Raposo. falei: "Pô, vem aqui, não sei o quê, vem me ver". Aí ele foi, conheceu Moisés, e aí foi Pronto. se envolvendo. E Pedro também, o bichinho Também do faz parte. Moca Aham. pegou ele, picou e Maravilhoso já era. isso. Não, e tem muitos, assim, e é muito louco. E é mais uma face da Aham. Camila. Eu sou conselheira estadual no Conselho da Pessoa com Deficiência em São Paulo. Hum. Eu tô como primeira secretária até o fim do ano, aí a gente vai novas eleições. E aí eu conheço muita gente com deficiência, muita. Tem um rapaz que já foi assistido, já foi voluntário do Moca. Moisés tem um carinho enorme por ele. Conheço o rapaz. A gente estava lá na Henry Ford, Uhum. o Klaus, que é o dono. Sim. Pô, eu tenho uma amiga assim que tem um projeto, que ela é mãe de um menino com TEA. Ai, assim, assim, assim. Bum. Sua Quando amiga vai conhece. apresentar, minha É. amiga. Então, Ai, assim, gente. os propósitos, eles vão se unindo e não é à Sim. toa. É. Então, assim, Moca sempre teve esse olhar para crianças que têm algum tipo de transtorno, uma condição, uma deficiência, sempre teve. Com a minha chegada, eu acho que deu mais possibilidade de trabalhar, de atuar com esse pessoal e também traz uma. Não é que eu não goste, eu não me sinto muito confortável com o pedestal que às vezes me colocam. Hum. Eu não sou uma heroína porque eu saio de casa numa cadeira para ir Uhum. trabalhar. Mas eu sei que a minha imagem, isso não só no Moca, em qualquer lugar, ela serve como combustível para muita gente sair da cama. De falar assim, pô, Sim. ela tá. Se ela tá, eu também tenho, também posso. Então, isso, para mim, quando você fala, é sua missão, não tenho dúvida Com que é, certeza. entendeu? Às vezes eu não preciso falar, não preciso fazer. Às vezes o meu exemplo pode motivar alguém Com certeza. positivamente em alguma questão. Com certeza. Isso é maravilhoso, Mi. É óbvio que ninguém jamais vai saber tudo que você tem guardado dentro de Ah, você, em relação, né, às suas dificuldades, o seu dia a dia, mas o que você passa para as pessoas, o que você representa,
é muito maior. Você não tem ideia da dimensão que é. Eu tento. Olha, é maravilhoso. Então, por isso Não, que, de fato, é uma missão, sim, Mi. E quando a gente se coloca nesse papel de expor a vida, se expor de uma certa forma, se abre para muita gente atacar. Nossa, é E é verdade. muita gente, tem muita gente ruim, Tem. de coração muito, sabe? Você pega, você olha e você fala, Mas, ó, ok. quando a gente começou o podcast, aí cada seguidor que entrava, 5, 10, a gente vibrava, que legal. E eu brincava nós, né, brincávamos com as nossas filhas. Um dia a gente vai ser famoso, né? Mãe, não se preocupa, você só vai ser famosa o dia que você tiver um hater. Então, Mi, Não, então mas eu aquele vou te pedir um autógrafo aqui, ó. Ah, mas deixa- Mas naquele podcast que eu Sim. fiz, um comentário ridículo sim, que sim. fizeram. No nosso podcast? Foi Ah, Teve, no teve. Que YouTube. bom, então. teve. Isso É, estamos então, certos. Estamos no caminho certo, estamos no caminho todos certo. nós. Pois é, eu confesso que na hora eu li, eu falei, Hum. cara, tiraram a fala do contexto, Sim. sabe? Aí eu ia Você ia falar, responder. eu ia. Ah, o silêncio é a Aí eu melhor falei, resposta. Melhor "Cara, coisa. não vou." Porque quem tem Sabe, Deus no joga pro coração, quem tem boa universo. intenção, Porque o que a pessoa quer é exatamente isso. porque aí ela vai ter mais Porque ela tem contato, palanque, né? É. Não, e assim, a internet só vende o que é ruim, gente. É incrível. Saiu essa semana uma reportagem na UOL de um amigo meu que tem a mesma doença, falando do medicamento, Uhum. tal. Beleza. A manchete e ele era ex-piloto da TAM na época, ela teve que se afastar, se Uhum. aposentar, porque, óbvio, como Uhum. uma pessoa descoordenada, É, o avião, né? não dá. E aí, a manchete era: ex-piloto de avião tem doença rara chamada morte em vida. Meu Deus, morte em vida. E Morte aí em saiu o Google, Ah, mas isso vende, né? assim, Tá clique. zilhão de curtidas, sabe? Aí eu só comentei do Léo Dias, porque uma amiga marcou tal. E aí eu falei, gente, não é morte em vida, né? Tipo, um textão enorme lá. Deu quase 4.000 curtidas. E aí eu percebi assim, infelizmente, o que vende é isso. Infelizmente. Porque tinha lá 4.000 curtidas dentro de 400.000 pro post do Morte em Vida. Um zilhão de compartilhamento. É legal, é difundir a doença, conscientizar, mas Sem não da sensacionalismo, maneira né? que eu tô morrendo. Sim, não Cara, eu precisava. não tô morrendo, entendeu? Muito pelo contrário. Tem espero muito que projeto para fazer e para dar espero que conta, não, né? Só que tem que nascer, tem Com muita escola pra certeza. pagar, Nossa senhora. né? É isso aí. Muita Mas eu coisa. tenho uma pergunta para você, Theo. Posso fazer? Pode? Sua Eita. mãe acabou de contar que você deu uma bronca na diretora lá da escola para pedir lá a acessibilidade Você da lembra da quadra. evolução? Bronca não, né? Ela falou pra... Não, chamou a atenção, né? Saiu a acessibilidade? Tem rampa lá? Não. Eita. Ah, não, então peraí. Então a gente precisa pensar isso aí. A escola vai precisar, talvez, repensar. Ele mudou de escola. Ali mais mudou fácil, né? de escola. Aí, Mas então vai um recado aqui pra escola, hein? As escolas têm que ter acessibilidade, gente. Todo mundo não, tem, e a né? maior briga que eu tinha nessa escola, que é do bairro particular tal, como que tem uma criança com deficiência na escola?
E o que eles falam, não, mas o tio, a tia carrega, leva. Gente, a gente não é um saco de batata que você pega, sabe? Exatamente. É o direito de ir e vir. Então, assim, está formando uma criança que ela vai entender que ser dependente é normal. E não é, Sim. assim como outras que. E isso eu tô falando de acessibilidade numa rampa. Uhum. Mas tem muito mais coisas que compõem uma acessibilidade. Você me perguntou como que é a acessibilidade na Moca. Uhum. Péssima. Não é, né? Mas eu diria que é ótima comparada a outros locais. Entendi. Eu ia fazer essa pergunta pra você, desculpa. Termina o seu raciocínio. Não, Porque se você falou que você trabalha nessas questões de governo, não sei nem se é municipal ou estadual. Ou estadual. Às vezes quando eu converso com um político, que é raro, eu não gosto de conversar com eles, eu percebo que a pessoa não está olhando para você, ela está olhando através de você, como eu posso te procurando. usar ou como eu posso ganhar voto através de você. Mas eu vou fazer um papel que eu estou interessado em você. Uhum. É assim que eu enxergo um político. E o que de fato você conseguiu mudar? Um exemplo que você conseguiu lá, ó, precisa mudar de A para B ou de C para D, que você chegou lá nesse gabinete e falou, consegui. Nada. É isso que eu falo. Não muda, Não, entendeu? não E pode ser muda. qualquer partido, em qualquer E aí, lado, direita, você não esquerda. muda, você melhora algumas coisas, mas São não todos tem iguais. nada Todos iguais. que você. Primeiro que um partido. Vamos lá. Eu tenho uma grande amiga pessoal que ela ela é autista, tem um filho com autista e ela é deputada estadual. A maioria dos projetos ela não consegue aprovar. É uma briga para sancionar. No começo do ano de 23, a Secretaria do Estado de São Paulo, da pessoa com deficiência, governo Tarcísio e extinguir. Porque ele falava que era uma pasta que, né? Então, Então, na mas não- concepção, era uma pasta que, teoricamente, não tinha o porquê de existir. A gente ia com uma coordenadoria para a pasta da Cidadania e Justiça. Quando você entra numa pasta de alguma outra secretaria, você perde totalmente sua Com relevância. certeza. Você vai lá pro Então, fim da fila. política pública que já não existe, passa a existir muito menos. Você não tem um dinheiro, um recurso para aplicar em programas voltados para a pessoa com deficiência. Bom, a gente parou São Paulo, foi o maior, sei lá, em quantos anos, paramos. O centro de São Paulo, a gente travou as ruazinhas, um monte de cadeirinha, paramos, travamos e não aceitamos. Veio gente fora de Isso foi São quando, mais ou Paulo. menos? Foi em dezembro, na semana 23? de Dezembro de dezembro, 23. não, de 22, porque ele ia assumir em Porque dezembro. ele não era Ele já governador. não era. Mas ele já estava sentando com o pessoal, já montando Uhum. governo. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, paramos São Paulo. Foi um congestionamento recorde, aí veio Globo, Band, veio todo mundo, saiu. Pegou muito mal Nossa para ele. Senhora. A primeira solenidade lá, reunião que ele teve no palácio, foi com o pessoal da secretaria falando, a secretaria fica. Uhum. Ficamos,
Mas hoje é uma secretaria com menos recursos do que tinha em outros anos. Mas é tudo uma construção. Pelo menos A conseguimos bandeira manter. continua. Manter, né? Exatamente. Pelo menos é uma pessoa que tá na mesa falando, ó, eu preciso de dinheiro, eu preciso de recurso. E aí, isso é o executivo. É o executivo que vai fazer alguma coisa. Não é um vereador, não é um deputado. Eles podem propor. Eu vou fazer um projeto de lei, eu vou propor alguma coisa. Se passar o governador, o prefeito aprova e ele executa. Agora, entre isso acontecer, Mas não tem um houve, assim, buraco não houve nenhuma enorme. coisa que vocês conseguiram, assim, a cada esquina de São Paulo ter uma rampa para acessar, para entrar na calçada. Não, Eu não sei, então, estou dando um exemplo. existe muitos avanços, tá? Então, assim, por exemplo, prioridade, Uhum. vaga para pessoa com deficiência não tinha, agora é lei, tem, você tem que ter O o cartão. cartão Sim. de identificação que comprove a deficiência, isso não existia, é um avanço. E é Eles fácil têm esse cartão? o cartão É. não é difícil, não. Você vai com um laudo, você tem que ter um laudo. O difícil é conseguir o laudo, que aí é um outro problema. O órgão que dá esse laudo é pouco médico perito, que é o IMESC, pouco médico para demanda. Mas você consegue conseguir o laudo, aí tranquilo. Então, assim, a gente tem essa política de reserva de vaga, tem a política de reserva de cota para o trabalho, então empresas Uhum. acima de X funcionários têm que reservar Y para pessoas com deficiência. Tem avanços? Tem, Marcelo. A questão é, os avanços são muito poucos, muito assistencialistas. A verdade, a gente só vai conseguir um avanço real quando mudar a chavinha. Por exemplo, vamos lá. Qual que é o maior problema hoje de acessibilidade? O que você acha que é o maior problema? Eu não sei. Assim, Calçada. a calçada, não. Tá, pensei que era algumas E coisas. por que que é a calçada? Porque a É do dono, né? responsabilidade é do dono. E cada um faz como tá bom para Sim, si. pra si. Coloca Então, degrau, a né? partir do momento que tiver uma política pública pensada, Olha, o que eu vejo, tem um senhor lá perto de casa, né? Uhum. Que ele tem amputado e tem uma Isso. cadeira de. Automática. Ele anda na rua, né? Ele anda na rua. Ele, eu só ando na ele anda rua. na rua, né? Sujeito a ser É um atropelado. perigo, né, Mi? Não Porque tem os, como. os ciclistas, né? Quantos atropelamentos a gente não ouve falar? É, mas é. Então o cadeirante também corre o Não, risco. fica no cantinho da rua andando assim. Sim, mas Não, é difícil, é complicado. mas é um risco presumido, mas que não Não tem, tem. agora não tem Não outra tem saída, pra né? onde fugir. Não dá pra. Em São Então, Paulo, um cadeirante anda na rua. a responsabilidade da prefeitura é a via, é fazer rampa para que você passe de um Da esquina, quarteirão né? para Da o esquina pra outro. outra. Uhum. Então, por exemplo, se uma rua, minha esquina não tem, você pode ligar no 156, denunciar, abrir um protocolo e a prefeitura é obrigada a fazer. Agora, calçada, Então, mas agora eu tô lembrando uma época que eu me lembro da Mara Gabrilli, né? Andando na Paulista. E lá na Paulista eles adaptaram a Paulista inteira, ou não? Mas porque a associação da Paulista, de quem tem os imóveis lá, é que se uniram?
Será? Eu não vou saber dizer ao certo, mas eu sei que na Paulista, não é só Paulista, teve outras Uhum. vias também. É, isso é um projeto da prefeitura, A prefeitura tá custeado envolvida de ali. revitalização, é a prefeitura. Ali era para fazer o cartão Postal da postal, cidade. tanto que quando arrumaram as calçadas, aterraram os fios. Quantos anos tem um projeto de aterramento? Que nem é projeto, já é uma promessa de aterramento dos Sim. fios. Não rola. Não Aliás, eu vai. vou dizer aqui, hein? Vou falar vou fazer uma denúncia aqui. Fomos sair de casa hoje para vir para cá. A minha rua está extremamente escura. Não sei, você percebeu isso? Sim. Sim. As E lâmpadas sei. queimadas e o perigo que tá. A gente fala da Moca aqui. A gente ama a Moca está perigosíssima, assalto a toda hora, os motoqueiros Infelizmente. cercam as pessoas e assaltam, Sem e agora generalizar a os motoqueiros, rua. né? Os ladrões que Mas a maioria disfarçados dos de assaltos motoqueiros, né? estão na moto e são motoqueiros roubando motoqueiros também, Sim. porque eles roubam motos. Quantos vídeos a gente não recebe? É. E a rua escura. Isso é um absurdo. Vou usar o meu canal para reclamar, porque Mas- é um absurdo. Você sabe que pouca gente denuncia, né? Tem que abrir Então, gente, reclamação no sabe? portal 156, gente. Vamos dar trabalho para a subprefeitura. Ai, vou Vamos ligar lá, amanhã eu vou cutucar, ligar. liga no 156, ou então você pode ir pelo site mesmo e abre um protocolo de reclamação. Quando você faz a reclamação, eles são obrigados a dar uma Ah, devolutiva. entendi. Porque Farei, gera um obrigada. protocolo. Obrigada E pela isso dica. de qualquer situação, Uhum. com deficiência, é uma escola. Eu no conselho a gente recebe, aí não é prefeitura, é escola estadual, muita denúncia de escola sem acessibilidade. Gente, é lei. LBI, Lei Brasileira de Inclusão, desde 2015. É lei que todas as escolas, todos os espaços públicos sejam acessíveis. E aí a gente tem escola até hoje com uma escada. Complicado. A gente tem muito a melhorar, né, Mi? Tem muita coisa pra Ai, fazer. amiga, que delícia. Estamos partindo pro fim. Passou rápido, Theo. Você tá vendo como é rápido? Então, né? E aí, assim, eu queria perguntar uma coisa pra você, outra pergunta pra você. Você gosta de assistir filme? Gosto. Série? Não muito. Não muito. Teria algum filme que você assistiu ultimamente, se lembra e gostaria de indicar pra alguém? Harry Potter. Mas todos você já assistiu do Harry Potter? Não, falta o 7 e o 7 parte 2. Nossa, você tá muito melhor que eu, porque eu só consegui assistir o Eu primeiro. também, só o primeiro. Eu precisamos tinha só estudar um melhor. e 2. Aí agora nas férias estamos E você entrou nessa também, Mi? Tem Assistiu que fazer todas. parte, Legal. né? Que legal. Você gosta do Harry Potter, então? Sensacional. E livro, você gosta de ler? Gosto. É? Tem algum livro da escola ou algum que você leu também que você se lembre e foi muito legal? Diário de banana. Ah, isso é muito legal. Tem Muito vários, legal. né? Você tem bastante deles também? Eu tenho 10. Nossa, você leu todos? Não, eu li até os 6. Beleza, ainda Então, tem não alguns sei. aí, tem alguma leitura ainda pela É frente pra porque você a fazer. gente tem um combinado. Ah. Tem toda noite. A gente vai deitar. Ele dorme comigo, tá, Aham. gente? Não me julguem. Imagina, quem que vai... Mas Ninguém tem que ele julgar nada. nunca dormiu no berço, Aham. sempre foi cama compartilhada e tá Aham. até hoje. Então, dorme para dar uma desacelerada. Ele tem 20 páginas por dia. Sensacional. Ai, que legal isso. É a minha forma de dormir também. Eu não sei dormir sem ler.
Não sei dormir sem ler. E aí agora nas férias deu uma relaxada, tá? Mas depois Agora vamos amanhã volta às voltar. aulas? Volta. Então volta a rotina, 20 páginas amanhã pra ler, então. Tem dia que ele vai um pouco mais, que Ah, é? ele fala assim, mãe, eu posso ler mais? Eu acho que Tá tá bom, Tá né? legal, uma né? parte legal do Aham. capítulo. Mãe, eu posso ler um pouco mais? Que show! Excelente exemplo. Maravilhoso. Parabéns, Theo. Parabéns. E você, Mi, algum filme que você indicaria pra alguém, assim? Que você assistiu? Ou série mesmo? Ou não, não assisto, não gosto. Não, Harry eu Potter, assisto assiste. bastante. Aham. Eu gosto muito de coisa que me tira do ar. Eu acho. Então, assim, parece super. Mas eu adoro série de lobisomem, de É, que vampiro, coisa que não legal. existe, Aham. que a gente sabe que não é Fantasioso, assim. real. Aham. Eu gosto. E aí eu gosto de ficar analisando que, mesmo na fantasia, tem muito um quê da vida real ali, Sempre entendeu? tem uma Então, intenção, né? e aí eu maratona isso aí Que bacana, que direto. legal isso. Porque meio que desconecta. Sim. Eu gosto. Uhum. Eu gosto o Marcelo, fala, não sei como você consegue, né, Má? Mas eu me desconecto assistindo programas de Nossa, boberice, de não comédia. aguento. Não aguento. Ele não aguenta, mas eu dou risada do nada, né, Má? E gargalhadas, porque eu adoro, porque também me tira daquela coisa, né, do foco, do sério, da responsabilidade. Então, porque eu acho que Né? tem a vida já é pesada. Sim. Então, A assim, gente eu precisa gosto pensar de. em coisas diferentes, né? Eu gosto de coisa que tira do dia a dia. Entendi. Não gosto de ver um filme que eu falo, ai, eu passo por isso. Entendi. Perfeito, Entendeu? perfeito. Tem algum que você vai querer indicar hoje? Filme? Ah, eu vou falar dos filmes que o Theo vai gostar. Hum. Divertidamente 2. Já assisti. E Você o... gostou? Gostou? E o Gru 4, né? Ah, e o Gru. Meu malvado favorito. Não é lindo o Malvado Favorito novo? O bebê, fiquei louca pelo bebê. É muita comédia, é muito legal. Muito bom, adorei. Adorei. Eu O confesso. Gru o do Malvado eu não assisti, Aham. foi com meu irmão. Ai, muito bom, Mas gostei. o Divertidamente eu fui. Então, não, o não é engraçado. É. O Divertidamente nós fomos, só que eu confesso que Você dormiu, adormeci, Débora. A Débora tá? dorme em qualquer filme no cinema. Dormi, Tava querida. tão Estava muito legal, cansada. Não, eu amo, porque o 1 eu fiquei maravilhada, adoro. Só que o meu cansaço era muito maior. Aí eu, o escurinho do cinema, relaxei, dormi. Agora o Gru não, assisti inteirinho. Agora o Divertidamente 2, vou ter que assistir, né? De novo. De novo não, porque eu não assisti, mas pra eu entender e poder opinar. E tá. E aí, livro? Livro, Mi? Algum você Livro? indica? Você não lê muito livro, né? Fala assim pra mamãe. Mamãe, segue meu exemplo. Pois é, É. casa diferente, uma espeta de pau. Isso aí. Eu vou indicar um. Não tenho. É um livro, na verdade, 2 livros que eu li que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? E o primeiro que eu li foi faz tempo, já nem lembro quando foi. Foi o Depois daquele Dia, que é o da Mara Gabrilli. Que ela conta a vida dela depois do acidente, né? E é muito interessante a forma como ela explica o dia a dia dela, as dificuldades dela, para as pessoas terem noção mesmo de como funciona, né? E então foi uma leitura muito interessante e em muitos momentos depois de tudo que aconteceu com o meu pai, que também, né, fez amputação e tudo mais, você começa a entender muito melhor as coisas, né? Então é uma leitura que eu acho que é bacana se alguém, de fato, se envolver, né, nesse universo, né, Mi? Porque é diferente, é um contexto diferente e as pessoas, às vezes, tem as maldosas, como a gente comentou, mas tem algumas que não têm conhecimento, então eu acho que é bom ir em busca de. Não, e né? é aquilo, tem muita gente legal. Haja visto a recepção que eu tive no Oca. Teve pessoas relutantes, teve gente que olhou e falou: vem
que ela vem fazer Como ela vai aqui? ajudar? Tipo assim, o que ela tá fazendo aqui? Por que ela tá aqui? E aí, aos pouquinhos, você vai mostrando que, além da deficiência, existe uma pessoa. E é essa pessoa que tem que. Então, assim, é que eu falo, assim, o Moca é um exemplo, mas é um exemplo que eu levo para a vida. No partido mesmo, assim, eu tive experiências ruins, tive. Uhum. De a moça bonita numa cadeira de roda que fica bem na foto, que é Ah, legal de vender, que tem um apelo. Tive Sim. isso, entendeu? Ah, eu preciso de uma pessoa no, na mesa, no palanque, e eu era escolhida só por Hum. conta da cadeira. Ah, eu preciso de uma pessoa com deficiência para sair legal na foto. Isso é o lado ruim de como as pessoas veem a gente. Mas tem muita gente boa de coração, só que não sabe como agir. Uhum. Hoje a gente vive um mundo chato. Tudo é mimimi, Mimimi, tudo né? não pode, tudo é capacitismo, é racismo, é machismo, Uhum. é... Então, as pessoas meio que travam porque não sabe, não posso falar pessoa especial. Uhum. Não, especial não pode. Eu não posso falar deficiente. Não, deficiente não pode. O que eu posso falar? Já tive. O Moisés é um que vira e mexe. Moisés, não é legal falar isso. Ah, Ai, o que eu falo? Então, assim, porque a gente tá nesse mundo cheio de cancelamentos, de etc, né? tudo errado, tudo não Sim, pode. De uma certa forma, eu vejo que isso afasta, cria uma barreira sim. inconsciente, não é uma barreira porque eu não chego perto da Camila, não falo com a Camila porque eu sou capacitista. Não, mas não fala Camila porque eu tenho medo de falar alguma besteira e Uhum. ser taxado de. Entendi. Então É, a mas gente eu tem que acho buscar, né? Tem tem que ter o muito a interesse. melhorar, mas estamos Sim. no caminho. Sim, não podemos jamais desistir, né? Então, Não. essa primeira leitura eu indico. E tem esse outro livro, eu até já falei dele aqui, chama-se, ó, Sou a Mãe Dela. Adriana Araújo é uma repórter da Record. Eu conheço. Você a conhece pessoalmente? A história dela com a filha é maravilhosa. Você conhece, então, a A história, né? filha que é médica, Isso. né? Então, ela Ela promoveu... tem uma doença rara, tá? A Exato. filha dela. Então ela conta no livro, né, toda a luta dela para fazer com que a filha realizasse o sonho de ser médica, né, Uhum. quando ela A vai pôr história a da luva, luva é é muito maravilhoso. Então legal. é uma leitura que eu recomendo porque Esse é eu já maravilhoso. li. É lindo esse livro. Eu gostei muito, eu gostei. Eu sou meio ruim de memória, mas Aham. esse eu já É. li. A Adriana Araújo eu sempre admirei e não sabia. Aí, É, querendo, né, sem querer, acabei chegando no livro e falei, nossa, maravilhoso. a história é É fantástica. muito bonita, né? E você? Esse livro chama O Escafandro e a Borboleta. É um livro francês. Explica escafandro, Sim, porque é uma vou palavra Não difícil. sei Você já ouviu essa palavra, Théo? que é Escafandro. Escafandro é aquela Vai explicar. máscara de mergulhador antiga, que é aquele Sim. capacete de ferro, de metal, que só fica os olhos para fora, assim. Só vê a... Aquele que a esquilinha do Bob Esponja. É, É exatamente. mesmo. Então, é a história do Jean-Dominique Bauby, que ele teve um AVC de tronco cerebral. E muito jovem. Ele é um editor de uma revista de moda, se não me engano. Faz uns 4 anos que eu li esse livro. E ele, esse tipo de AVC paralisa o corpo todo da pessoa e só não paralisa o movimento ocular. Então, ele estava consciente de tudo
só que ele não conseguia se expressar. Até que a borboleta, que é uma fonoaudióloga francesa que estava atendendo ele, percebeu que ele conseguia se comunicar e através do alfabeto francês, através das letras mais frequentes, que é na língua francesa, ela criou o alfabeto. E ele escreveu esse livro pelo olho. E ele virava os olhos a cada letra e piscava, que era aquela letra que parava. E ela escrevia a história dele. Então, por que eu quero colocar esse livro, né? Porque, assim, ele se tornou vivo novamente através da comunicação. E, além disso, você se coloca um pouco no lugar do outro. E quando você coloca nessa empatia, você começa a enxergar coisas que deveriam melhorar a vida dessa pessoa, né? Então, é um livro lindo, é ele escrevendo sobre a vida dele dessa forma. E você sabe, agora, parece que eu não leio nada, né? Dele surgiu uma forma de comunicação. Até então, existem um nome, isso eu não vou lembrar, mas essa comunicação surgiu a partir dele. A partir da história dele, e muitos tetras, né, se comunicam por isso. Dessa forma. Pacientes com AME. Hoje já tem a versão digital, computador já faz essa. Tem uma do óculos, você viu leitura. agora, Mi? A Laís Souza. Não sei, Souza, né? gente. Que é a ginasta. Que sofreu o acidente, né? Ela agora tá fazendo o comentário sobre as Olimpíadas no Casé TV. Sim. E aí, ela usa um óculos. Eu não sei ainda explicar, ela até fez um vídeo, porque perguntaram pra ela como é que você faz pra usar as redes sociais, e através desse óculos, uma tecnologia que tem um negocinho aqui do lado. Chama ela Colibri. Eu conheci isso na feira desse ano, tem a Reatec, todo fim de ano, foi o ano passado, que é uma feira de tecnologias para pessoa com deficiência. É um aparelhinho que você coloca no óculos e ele conecta. Então, com o olhar. Se você olhar no meu Instagram, tem um vídeo eu fazendo um teste. Eu vou olhar, vou procurar. E é muito legal, porque você mexe e vai, digita e posta. Será que foi a partir desse livro que começou tudo isso? Dessa história, provavelmente. Dessa história Olha, foi a precursora para um monte de coisa. Não sabia disso, que legal. não. Foi a história desse francês, que eu sei que é uma história de um homem francês que ele paralisado, só mexia o olho, e a partir dele começou a desenvolver esse tipo de comunicação. E aí, música? Theo, você conseguiu pensar em música? Não? Meu, mas olha isso. Tá uma beleza. Depois você pensa e me conta. Aí sua mãe me manda, fala, olha, o Theo lembrou dessa música. Eu achei que ele ia estar super falante. Porque quando eu falei com você, eu falei, eu posso levar? Você falou, claro. Ele ficou empolgado. Super feliz. Mas acho que a gente queria conhecer como que é primeiro, né? Você gostou daqui? Você gostou? Eu gostei. Gostou? Então, a gente pode ter outras oportunidades aí da próxima. Você se prepara melhor para você participar mais. Beleza? Eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que você desse o seu depoimento. Sabe o que é depoimento? Não. Tá, a sua opinião, como é ser o filho de uma pessoa que tem deficiência? Na sua cabecinha, qual que é o recado que você quer deixar para pessoas que também têm uma mãe, um pai, uma avó, um irmão, alguém com deficiência? Acham que não? Fala pertinho. Acham que não? Não, fala Fala aqui alto perto e do microfone, pertinho pra do te escutar bem. Acham que a mãe não vai ser muito boa
e larga a mãe. Mas não, a minha mãe é maravilhosa. Coisa mais linda do mundo! Que declaração linda! E o que que a gente é diferente de um outro amigo seu? Que a mãe não tem deficiência. O que é diferente? É só que pode andar. Só Ou isso. seja, mas a sua mãe vai onde ela Eu quer, não vai? Diferente, mas eu ando. Então. Você até pega uma carona de vez em quando. Mãe, tô cansada, posso ir com você? Isso é aquele lado bom, né? Muito legal. É lindo isso, né? Porque É. você vê que a criança É é pura. pura. E aí é o mundo, é a vida, é o dia a dia que vai trazendo as coisas É que vão contaminando, é né? pura demais. É muito ruim quando, por exemplo, uma criança, cara, olha, quer mexer. Uhum. Aí a mãe fala: não, não fica olhando. Deixa olhar, O deixa Mandela mexer, dizia que entendeu? ninguém nasce odiando, se aprende. Se aprende. É a mesma Mas coisa. Eu vi vídeos outro dia, né, no Instagram de uma menina. Não lembro se é um menininho que tem uma irmã Down ou uma menininha que tem um irmão Down. É alguma coisa assim. Acho que eles são gêmeos até, se não me engano. E alguém pergunta: qual que é a sua diferença em relação ao seu irmão? Aí ele fica olhando assim: diferença? Não é, nós somos iguais. E é, Porque ele não enxerga. entendeu? O diferente é normal. Entende? Tem um Né? lema assim: ser diferente é normal. E é normal, né? Ninguém é normal, Não, ninguém é gente, ninguém é igual. feliz 100%, Mi. Não. Ninguém é normal 100%. Cada um sabe o que tem dentro de si, né? E é isso, a gente tem que se aceitar, se ajudar e se adaptar e viver. A gente tem que viver, né? E aí a gente vai finalizar falando, o Theo não trouxe a música, mas a gente trouxe. Tá bom. Rapidinho pra gente Eu finalizar. trouxe uma que tem uma memória com ele. Então, bora. É essa que você indicou? É. É a memória, então, ela é importante É com porque... ele, é Aham. com ele. Na verdade, nem a música. Você lembra da música do Lápis de Cor? Hum. Nossa, meu, hoje tá demais. Tem um trecho que ela fala assim, você coloriu minha vida cinza. Ele lembrou. É? Aí a cada sorriso seu eu ganho um lápis de cor. Ai, que lindo. E aí e é uma música de amor, tal, Aham. mas é contexto para romântico, Claro. mas eu cantei para ele uma Aham. vez. E ele entendeu, faz tempo isso, a música já tem acho que uns 3 anos. Aham. E aí eu cantei para ele e ele se emocionou e chorou. Ai, que E aí linda. Mas a meio música é que linda. ficou. Essa letra parte é bonita mesmo. Eu não É. conheço, vou escutar. Diego e Vitor Hugo, Sorte. É. E essa Que parte. linda. É, eles colorem as nossas vidas, esses filhos aí maravilhosos. A próxima. Vou ver se é a minha ou é a do Mar. A Sua. minha. A gente tá voltando das férias É. e a gente conheceu um lugar muito lindo, que é Foz do Iguaçu. E a gente ficou lá nas cataratas do Iguaçu, tanto do lado brasileiro quanto do lado Eu vi argentino. as fotos. E de fato a natureza, as águas, né? É algo maravilhoso. Aquela paisagem não foi feita pelo homem, né? Ou seja, o colonizador, o indígena que viveu há séculos e séculos, viu a mesma coisa do que eu vi, né? Então, e como a gente sente o poder da natureza, o poder da água, né? E essa música diz tudo, né? Nosso planeta é água, não é. Nossa, tá amanhã, viajei, não é amanhã. Era planeta água que você planeta, queria falar. é planeta Mas água. esse amanhã será um É do lindo Guilherme dia. Arantes, eu vi. É. Mas é do planeta. É porque essa música Planeta tocou, era uma trilha sonora lá de Itaipu, né? Onde também tem a Uhum. E então usina. é uma homenagem à Foz do Iguaçu. Muito Maravilhoso. Você viu as fotos e teve um momento que eu falei, eu não sabia que eu ia passar férias no céu, porque
Mi, aquela paisagem da Cataratas do lado argentino. Eu fiquei encantada. Fiquei, assim, é um contato com a natureza que você... É um som que você não tá acostumado, né? E o arco-íris Então, E parecia é um uma pincel, assim. perfeição, É né? demais, amiga. É uma coisa linda. E aí, a minha música, pra fechar esse nosso papo tão maravilhoso, é Dias Melhores, porque eu amo essa banda. É. E essa música é um resumo, né, de esperança. Ah, sim. E eu acho que a gente não pode jamais desistir de lutar, embora não é fácil a jornada, né, o dia a dia. E para qualquer luta que seja, a gente sempre tem que pensar que dias melhores virão. Então, Virão. fechamos com chave de ouro. E Chorando. eu chorando, porque Muito eu tô obrigado, chorona mesmo. Eu vi que você também Muito é. obrigado, Theo. E aí, sem ter como agradecer a participação de vocês. Obrigada. Foi muito especial. Eu Muito que lindo. Adorei, amei. O amei. Theo, nosso convidado especialíssimo. Espero que você venha outras vezes que a gente te convidar. Tá bom? Falar um pouquinho com Né? menos vergonha. Isso. Ah, hoje a primeira vez vai passar, mas a próxima não vai tá ter bom, vergonha. Tá bom. Né? Até que pra primeira. Tá. Obrigado. Obrigada, Obrigado. Mi. Gente, obrigada. A porta tá aberta sempre pra você. Que você Obrigada, quiser, o Pode Tudo é igualmente. nosso. Precisando, você sabe que tem uma amiga e quatro E eu rodinhas digo pra ir mesmo pra atrás de você. O mesmo, mesmo. Eu acho que esses encontros que a vida proporciona Sim, não tem preço. Obrigada. não mesmo. Obrigado. Que lindo.